Diante desta mensagem que eu vou colocar aqui na tela para todos vocês acompanharem, que se calem todos os mestres, todo o clero, todo homem que se levanta como autoridade para ensinar os princípios de Deus, conduzir um povo para se achegar a Deus por meio de Jesus Cristo. Diante desta mensagem, todos vão se calar e perceber que não tem razão nas suas falas e que ensina erroneamente as pessoas a doutrina de Cristo revelado depois da sua morte e da sua ressurreição. Porque se ensinasse corretamente, quando nós tocássemos nesse assunto da justificação e de aceitar o perdão dado por Cristo, ninguém se escandalizaria, todas as pessoas sentiriam-se abraçado pela doutrina de Cristo e estas pessoas permitiriam que o perdão dado por Cristo alcançaria estas almas e elas viveriam em paz com Deus, mas não é assim. Quando nós liberamos a mensagem da cruz que traz uma mensagem de perdão, de justificação e de união do homem para com Deus, isso assusta. Se a gente falar assim nas entrelinhas, ou vira e mexe, a gente falar de que a pessoa é justificada, de que ela é salva, isso se iguala muito com a mensagem ouvida no sistema religioso e a pessoa não consegue discernir nas primeiras mensagens. Mas conforme nós vamos falando e anunciando a salvação que o homem já tem dado por Cristo na cruz, quando muitos despertam, eles dizem, agora eu entendi o que o irmão Jânio está querendo dizer. Ele está querendo dizer que eu agora sou salvo. Ele está querendo dizer que agora o pecado lá de Adão já não tem mais efeito sobre a minha vida. Não, isso eu não aceito. Como que pode? Eu tenho que perseverar até o fim, porque é por minha força, é pelo meu mérito. Isso está errado, eu não aceito. Chama embriagados com a doutrina da religião. Aí você vê os homens se debatendo, embriagados, cambaleando, vai para lá, vem para cá, para não aceitar o que Cristo fez na cruz. Gente, eu acredito que isso é um dos níveis mais baixos que tem da sabedoria que um homem pode ter. Como eu estava inserido nesse contexto de totalmente nécio, de acreditar em Jesus Cristo, crer em Jesus Cristo, mas quando eu abria a minha boca, eu ainda condenava as pessoas e também me sentia condenado. E eu era de dia em dia, de semana em semana, de mês em mês, eu com o meu mérito, a minha mente e a doutrina do sistema religioso, querendo se salvar a partir desses princípios. Como que isso é possível? Como que um homem vai conseguir se salvar através dos seus próprios princípios doutrinários, adquirido por um sistema ou por um intelecto da sua própria capacidade de discernir o bem e o mal, que esse é o parâmetro do homem chegar a Deus por meio da religião. Então, quando eu digo que, diante desta mensagem aqui, todo teólogo, todo mestre, todo clero, aquele que ensina, ele deve se calar, e realmente ele se cala. Porque nessas mensagens que eu posto diariamente, eu recebo muitas mensagens de pastores, de mestres, de presbíteros, pessoas que ensinam, contendendo comigo, dizendo como que pode você estar falando isso, irmão Jânio, não tem condições de você falar que o pecado, ele foi aniquilado, ele saiu, como que pode você
falar estas coisas, isso é assustador, não dá para a gente falar isso. Olha que loucura, né? E aí pega a fala desses homens que estão bêbados, embriagados, né? Deitando com a mulher do pai que é a igreja, se prostituindo com a mulher do pai que é a igreja, criando a sua própria filosofia. Aí você pega a fala deles, que corrói, né? Corrói como câncer. A Bíblia diz que corrói como câncer a fala desses homens. Aí você pega a fala deles e você vem aqui, ó, tá aí na sua tela, na sua frente, e você vem para a proposta do que Paulo nos mostra, para que essa doutrina aqui do Espírito possa ser o nosso fundamento, e você vê que eles não têm nenhuma sabedoria. Eu te pergunto, meu irmão e minha irmã, você já foi em algum templo religioso, frequentou por mais de um ano aquele estabelecimento e o clero, o mestre, justifica você na obra de Cristo? Durante um ano ele não toca no assunto de pecado, ele não toca no assunto de condenação, e ele apresenta o ato de Cristo, e você vai tendo a revelação de que Cristo é o Salvador, de que ele que nos uniu novamente a ele, até que você venha receber assim uma libertação do cativeiro, e aí você descansa no que Cristo fez, na obra espiritual em Cristo, e você entende que de agora por diante a questão espiritual nossa está resolvido, de salvação nossa está resolvido pelo ato de Cristo. Me responde, você já frequentou algum templo de que a mensagem justifica você todos os dias que você vai lá? Não, não já. Eu tenho certeza absoluta disso. Já rodei essas portas abertas aí, conheço a doutrina de praticamente todas. Nenhuma delas justifica o homem cabalmente no ato de Cristo, sem retroceder, mas manter firmemente a doutrina do Espírito, até que haja uma renovação e que você realmente enxergue quem você é pela obra de Cristo, que é salvo, perdoado, lavado e remido e unido com Cristo. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Portanto, se não há condenação, é porque o pecado foi tirado, e se o pecado foi tirado, você não é mais pecador, você é justificado, e você não carrega mais a condenação nem a acusação, você agora carrega a gratidão e a justiça feita em Cristo manifestando em você, e você é filho, ninguém mais imputa condenação. Já foi em algum tempo que já justificou você? Não. Posso responder por você e por toda a humanidade. Nunca foi. Nunca foi, de maneira nenhuma. Porém, nessa dispersão, onde o próprio Deus assim está fazendo com que pessoas não consigam se unir com a mensagem que rege o sistema religioso, em qualquer filosofia, esses homens entram ali dentro e aí eles percebem que o clero que está ali na frente está embriagado, está bêbado, criando muitas fantasias, criando ídolos, criando deuses, criando falsas doutrinas dentro daquele templo, e aí essas pessoas não têm para onde ir. Aqui não é o meu lugar. Aí ela vai para o outro, aqui também não é o meu lugar. Aí ela vai para o outro, aqui também não é o meu lugar. Está tendo fome na terra, mas não é fome de pão, não é fome de comida, está tendo fome de palavra. E aí essas pessoas ficam perdidas por aí e não conseguem de maneira nenhuma receber uma testificação, porque estas pessoas, elas foram destinadas a estar em Cristo em espírito e em verdade. Então elas não conseguem ficar em lugar nenhum. Aí o próprio Espírito alcança essas pessoas e aí começa a manifestar, a aflorar a mensagem da graça, mostrando o sacrifício de Cristo,
mostrando a justificação em Cristo. E aí esses homens vão sentindo a testificação no seu espírito, e eles erguem mãos santas, eles erguem salmos, eles erguem palavras do Espírito, proferem palavras do Espírito, e aí a graça do Senhor alcança esses homens. E aí ele sai pronunciando o perdão que Deus concedeu a toda a humanidade, que é o meu caso. Eu saio comunicando o perdão que Jesus deu. Amém, Senhor. Eu saio comunicando o perdão que Jesus deu. E eu recebi esse perdão. Então, quando eu digo que diante desta mensagem que está aí na sua tela, teólogo tem que calar, o mestre também se cala, o clero, aquele que está fazendo proselitismo, tentando convencer a tua mente, né, a tua consciência para você pertencer a um partido dele, ele deve se calar também, porque ele chama você de pecador, ele aponta os seus pecados, aponta a tua transgressão. Na verdade não é sua, né? Na verdade não é sua que ele aponta. O que ele aponta é tudo que estava lá em Adão. Ele pega lá Adão, lá no começo, na transgressão, na nudez de Adão, na vergonha de Adão, na transgressão de Adão, em tudo que ocorreu em Adão. E aí os mestres de hoje, eles começam a mostrar o Adão que está em você. Entende a natureza adâmica? Porque não precisa do Senhor sair olhando de um em um, porque quando ele conheceu Adão, ele já conhece a natureza que está em toda a humanidade. Mas aí nós temos a palavra de Deus que diz assim, que pelo primeiro Adão entrou o pecado, a morte e a condenação, que é o que o sistema religioso enfatiza e mostra para você, desnuda o primeiro Adão, é isso que é feito. Aí diz que isso daí é morte. Entende por que muitos males, muitas doenças, muitas pragas, muitas maldições pegam as pessoas que são templários? Entendeu? Muitas maldições pegam as pessoas que são templários, porque vai se criando a doutrina desse homem que foi maldito, foi amaldiçoado, entrou a morte, que é a primeira natureza adâmica, e aí você vai criando raízes, né, dessa nódoa, desse pecado dentro do homem, e aí aparece doença, maldições por todos os lados, né? Mas pelo último Adão, que é Cristo, saiu. Então não era para nós, ao ter esse dom da fé, nunca mais lembrar das coisas que para trás ficaram. Era para nós aqui, ó, sempre trazer à memória as coisas que nos pode dar esperança, que é Cristo, pode nos dar esperança. Então, com a nossa mente renovada, nós buscamos as coisas do alto, entende? As coisas do alto é o Cristo que manifestou, ele é do alto. Então, diante desta mensagem louca dos deuses deste século, e esta mensagem que está aí na sua tela, aí eles ficam confundidos, cambaleando, não sabem para onde que vai, porque eles condenam. E o apóstolo Paulo aqui, olha só o que está escrito aqui, ó. Pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, é aqui que eu chamo de uma falta de sabedoria absurda, porque todos nós que declaramos e dizemos que temos fé em Cristo, na verdade, o que nós estamos buscando é ser justificado em Cristo, ou seja, a obra de Cristo fazendo justiça ao nosso favor. Só que Cristo já fez essa obra. E nós agora estamos procurando entender e ouvir essa notícia, esse comunicado, para ver se de alguma forma nós possamos se unir a Cristo por meio da fé, que chama justificar, aceitar o perdão, que é o que Cristo nos ofereceu, e não olhar
para o passado, as coisas velhas e antigas, esquecer de uma vez e olhar para as coisas que à nossa frente estão. E por meio da fé, nós nos apoderamos, né, de tudo que foi ofertado por Cristo a nós. Então chama justificados em Cristo. Nós estamos aqui de alguma forma, enquanto vida nós temos aqui na terra, nós estamos buscando ser justificado em Cristo. Os irmãos que hoje já liberam a mensagem falando da graça, conversa com esses irmãos, tenha um diálogo com esses irmãos, pergunta para eles qual é a doutrina desses irmãos, para vocês ver se a mente deles tem alguma condenação, tem alguma acusação, tem alguma inconstância. Porque eles entenderam que o fundamento é se justificar em Cristo. E uma vez que você é justificado por meio da fé no ato de Cristo, então foi aplanado, foi nivelado, foi aprumado e agora não tem mesmo condenação. Entende? Então, nesse sentido, você passa a ser santo, separado, você passa a ser a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é o corpo de entendimento que você adquiriu, ele é ligado ao Espírito, que é a obra de Cristo. Então, esse corpo de entendimento é ligado à obra que Cristo fez, entende? E aí você agora entende que você não é mais um pecador. Você foi justificado pelo ato de Cristo. Já foi, já se cumpriu. E por que eu digo que aqui se cala todo clero, todo teólogo? Porque se você falar que todos são pecadores, eles aplaudem, ó, palmas para você, é isso mesmo, você se humilhou. E quando você fala que eles não são pecadores porque eles aceitaram o perdão de Deus, aceitou o perdão que Jesus deu, né? E é pela obra de Cristo, não é pela obra do homem. Então eles começam a mandar versículo, e vai mandando versículo. Ah, mas lá em João está escrito que todo aquele que disser que não tem pecado, esse é mentiroso. Olha só, tudo que foi escrito no início ali era numa tradição do judaísmo, né? Uma tradição judaica, uma doutrina que era ali para aquele povo que estava sobre o mérito da lei, sobre o conceito da lei para ter salvação. E aí chega vários judeus ali com João e eles se justificando no meio da lei, e João já tendo a revelação que Cristo, que Jesus era o Cristo, o Messias, e que precisaria confessar ele. É tanto que João diz: quem não confessar que Jesus Cristo veio em carne, esse não tem parte no seu reino, porque naquela época os judeus teriam que confessar que Jesus é o Messias, Jesus é o Cristo, Jesus é o Filho de Deus, e os judeus não confessavam de maneira nenhuma, porque o parâmetro deles era na lei. Então, João disse assim, ó, se vocês, judeus, disserem que não tem pecado, vocês se fazem mentirosos, porque vocês justificam-se nos 613 ou mais artigo, mandamentos da lei, mas vocês não confessam que Jesus veio em carne. Então, se vocês falarem que vocês não têm pecado, por esse mérito de lei, vocês se fazem mentirosos, porque tem que confessar o Cristo. Porém, então esses são os versículos usados para combater o perdão que nós, gracistas, já aceitamos por meio da obra feita em Cristo. E eles se debatem, e eles se lutam, e eles procuram um versículo que aponta um pecado, e eles procuram um versículo que aponta a condenação, e vai nos enviando, e aí a gente se cala e diz, fique com a sua condenação, fique com a sua transgressão,
Fique com o seu pecado. Quem sabe com o teu pecado você entra no reino. Quem sabe com o teu pecado você chega na congregação do justo. Quem sabe? Né? Quem sabe o pecador é o pecador que é o filho de Deus. Porque lá em João fala que o pecador, aqueles que vivem pecando, é filho do diabo. E aqueles que se justificam na obra de Cristo, na obra em Cristo, esses são os filhos de Deus. Eu me justifico na obra de Cristo. Nunca mais ninguém, nenhum líder, nenhum irmão, ninguém, nenhuma doutrina, nenhuma filosofia, não tem, ninguém nunca mais imputa condenação sobre mim, porque eu entendi que a obra de Cristo me justificou. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ó, que nós estamos procurando ser justificados em Cristo, nós mesmos. Também somos achados pecadores? Ué, como é que pode? Nós estamos buscando ser justificado em Cristo e ao mesmo tempo nós dizemos que somos pecadores. Como é que pode isso? Que loucura é essa? É advogado que vai no templo, é juiz que vai no templo, são pessoas estudiosas, pessoas que têm faculdade, mestres, e ninguém consegue aqui ter essa sabedoria a qual Paulo está revelando, que vocês vai para Cristo, creem em Cristo, mas ao mesmo tempo vocês dizem que são pecadores? Aí ele diz assim, é porventura Cristo ministro do pecado, já que vocês são incircuncisos? Não tem a circuncisão? Nós que somos a circuncisão, nós que servimos a Deus em espírito, nós que somos a verdadeira circuncisão. Nós servimos em espírito, no espírito. Agora, se nós mesmos que entendemos que a nossa justiça, ela vem daquele que fez a justiça e nós apropriamos, se nós nos encontramos pecadores, aí está a pergunta, Paulo perguntando, Cristo é ministro do pecado? E nós vamos enfatizar isso até que todos cheguem, todos que eu digo, aqueles que têm condição, os soberbos, os templários, os arrogantes, os cheios de ego, esses aí não vão de jeito nenhum. Esses aí não chegam. Eles dizem assim que não, eles não entram e deixam os outros entrar. Mas tem muitos humildes, muitos simples aí que eles conseguem sim ouvir esta mensagem. Diante desta palavra que está na tua tela, você olhando aí, eu te pergunto, você é justificado em Cristo ou você é um pecador? O que você é? Eu sou justificado em Cristo. E você? Porque se o teu parâmetro é a obra feita em Cristo para justificar você, então Cristo não é ministro do pecado. Ele ministrou a retirada do pecado. Ele ministrou o riscar de dívida que constava contra todos nós. Ele ministrou que manifestou a justiça, né? Que chega a dizer que é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Ele se manifestou para isso. Então, Cristo é ministro do pecado ou da justiça? Da justiça. Pecado não. Pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma, teólogo, mestre, pastores, presbíteros, templários, Cristo não é ministro do pecado. Todas as vezes que vocês vê um homem enfatizando as suas fraquezas, mostrando a sua nudez, o que ele está fazendo é sendo ministro do pecado, lançando maldição, lançando praga sobre a sua vida. Aí cabe você aceitar ou não. É claro que o domínio ele é tão forte que as pessoas preferem ficar encarceradas com a culpa do que enfrentar os desafios e ir para Cristo. Eu não tive medo, não tenho medo de nenhuma autoridade humana
de enfrentar qualquer desafio e ir para a doutrina de Cristo. Está aí na sua frente a doutrina de Cristo. Nós estamos procurando ser justificados em Cristo. E essa justiça, ela se resume em aceitar o perdão, em saber que o corpo de entendimento, que é a obra feita em Cristo, que é a verdadeira igreja, nós somos a verdadeira igreja, o entendimento da verdadeira igreja, ela é perfeita, Cristo é perfeito, ela é sem mancha, Cristo é sem mancha, e ela é irrepreensível, porque Cristo é irrepreensível. Então, diante dessa perfeição da igreja, nós estamos inseridos dentro desta igreja. Nunca que nós vamos encontrar defeito na igreja gloriosa e verdadeira, que é o corpo de entendimento que o Espírito revela sobre nós, e nós se justificamos no ato de Cristo, uma vez por todas. Uma vez por todas. Se justificou, já está aí a nossa salvação, nosso parâmetro de salvação. Então, Cristo não é ministro do pecado, de maneira nenhuma. Porque se eu torno a edificar aquilo que destruir, né, imagina que havia o corpo de entendimento de Adão. É isso que tinha no mundo antes de Cristo. O corpo de entendimento, a mensagem que se criou sobre toda a humanidade em Adão, era de acusação e de separação, chama morte espiritual. Entrou em toda a humanidade, a morte espiritual, por causa de Adão. E aí veio Cristo e ele construiu um corpo de entendimento, ele construiu a sua igreja perfeita, sem mácula, sem mancha, irrepreensível em Cristo. Está construído. E os homens devem entrar por esta porta estreita e apertadinha, porque é só Cristo que anuncia esta mensagem, que fala desse assunto e que traz essa boa notícia. E os homens vai tudo ao contrário, levando tudo sempre para Adão. Então a porta estreita é Cristo. Vocês pensam que é as obras de vocês, né? Mas não, a porta estreita é o Cristo. Por esta porta são pouquíssimos homens que se acertam, porque eles têm sabedoria e eles ouvem os líderes e eles vão para um outro caminho, eles pulam o telhado, eles têm atalhos, mas a porta verdadeira é Cristo. Então, se nós tornamos a edificar aquilo que foi destruído, porque o corpo de entendimento da morte, da maldição, da separação em Adão, isso foi destruído, isso não existe mais. Acabou isso daí. Morreu. Entende? Foi aniquilado a morte. Foi aniquilado o pecado. Foi vencido o pecado. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Então foi acabado. Aí se começa com aquela mesmo ritual. Vamos fazer uma cerimônia hoje, nesse domingo. Nós vamos se colocar aqui uma hora de joelho. Nós vamos fazer uma campanha. Nós vamos colocar umas luzes de boate aqui azul. Nós vamos colocar umas flores ali no canto. Nós vamos fazer um sacrifício. Nós vamos pegar aqui um envelope. Nós vamos agora fazer um outro ritual. Se você faz isso, você está, com toda sinceridade, edificando aquilo que foi destruído. Que tudo foi destruído e tudo foi edificado em Cristo. Aí vai dizer que constituo-me a mim mesmo transgressor, porque eu pela lei, né, estou morto para a lei. E aí Paulo fala que os gentios não têm lei, mas na medida que a consciência deles se apropria do meio mal, que é a lógica de se chegar a Deus pelo sistema religioso, é pelo bem, pelo mal, é pelo bom comportamento, é pelas vestes. Então, por esse parâmetro, a pessoa vai continuar pecando, porque
Ela cumpre um e desobedece o outro, cumpre um e desobedece o outro. Então continua pecando. Você está na lei, na esfera, você está no ministério do pecado, você está no ministério da morte. O véu foi colocado novamente. Todas as vezes que lê Moisés, que lê o Velho Testamento, o véu foi colocado novamente. Então nessa esfera aí não tem como mesmo a pessoa aceitar o perdão e se justificar e salvar pela obra de Cristo. Mas nós gracistas somos da esfera da fé, fé viva. A nossa fé está ligada diretamente ao ato de Cristo e nós valorizamos tudo que Ele fez. Nós damos toda a honra e toda a glória por tudo que Ele fez e sabemos que Ele pagou uma dívida altíssima que nenhum homem tinha condição de pagar e Ele pagou. E agora não tem mais condenação mesmo para aqueles que o parâmetro é a fé viva no ato de Cristo. Então Ele está dizendo aqui que pela lei Ele morreu, como eu também morri. Não dá mais ênfase para isso. Para viver para Deus. Que hoje nós vivemos para Deus. Literalmente para Deus. Já estou crucificado em Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, meus irmãos e minhas irmãs, eu deixo esta mensagem aqui, mas enfatizando que quando nós falamos sobre o ser um pecador e o não ser, quem fala que é um pecador se justifica na obra humana. Então ele olha do alto da cabeça à planta dos pés e ele enxerga realmente uma realidade do seu ser, do ser homem, e ele diz, eu sou isso. E quem dizem que agora a força do pecado da acusação já não tem mais efeito sobre ele, olha para o ato feito em Cristo. E nós cremos, nós não somos ímpios. Então nós dizemos que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crer. E nós cremos, então estamos salvos, não tem nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus.